Para viver mais é preciso cuidar da saúde. Doutora Felícia Crispim, médica endocrinologista e metabologista, atua há 12 anos na prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças como diabetes, obesidade, colesterol, problemas da tireoide, osteoporose, climatério, síndrome do ovário policístico, distúrbios do crescimento e desenvolvimento. Profissional renomada que, com análise e estudo individual de cada caso, proporciona aos pacientes qualidade de vida e bem-estar. Consultas com atendimento humanizado em um espaço acolhedor e preparado para prestar a assistência necessária com padrão e excelência. Clínica Doutora Felícia Crispim, Rua Bossuet Vanderlei, número 866, no centro de Patos. Telefone 3421-7233. Tem gente dizendo que dá para aprender inglês falando português, usando ferramentas mágicas e até dormindo. Acorda! Se você quer falar inglês ou espanhol de verdade, você precisa de método. Com o método CCAA, você aprende falando, naturalmente. E ainda escolhe como vai assistir a cada aula. No CCAA, online, tudo ao vivo. Fale! Aqui você tem voz e o CCAA tem o método. CCAA, é assim que se fala. Patos tem um novo conceito em saúde, em um espaço para cuidar bem de você. A Sedare Policlínica conta com uma equipe focada em um atendimento de qualidade, acolhedor e personalizado para cada cliente. Valores como humanização, confiança, ética e segurança fazem parte da essência do empreendimento. Com uma ampla e confortável estrutura, a Sedare dispõe dos serviços de consultas médicas e psicológicas em diversas especialidades, com profissionais de referência. Nessa missão de cuidar das pessoas, a médica Micaela Mota é uma das profissionais que atuam na Policlínica Sedare com atendimento psiquiátrico e cuidados com a saúde da mente. Especialista em psiquiatria, doutora Micaela atua há 7 anos no diagnóstico e tratamento de depressão, ansiedade, distúrbios e transtornos que afetam o bem-estar. Na área infantil, a profissional atende crianças com dificuldades cognitivas e autismo e auxilia no tratamento correto e precoce dos pequenos junto às famílias. Sedare Policlínica, aqui o plano é cuidar bem de você. Chegou o São João e o melhor raiar é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem para Arraiá da Central da Construção. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa. Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocan Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. 6º Festival de Música da Paraíba. Tá chegando a hora. São 2 eliminatórias na terra de Zé do Norte, Cajazeiras, 26 e 27 de maio. E dia 3 de junho, a grande final em João Pessoa. 6º Festival de Música da Paraíba. Apoio Secretaria de Cultura e PB Gás. Realização Rádio Tabajara, EPC e FUNESC. Governo da Paraíba. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Olá pessoal, seja bem-vindo ao programa Funes Cultural de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada no seu horário que você está escutando essa nossa conversa, mas o programa Funes Cultural de hoje é uma parceria da Fundação Hernando Sátiro com a TV Sol e a Rádio Tabajara, recebendo hoje, olha, estamos em casa, um convidado super especial, um artista, gente, com A maiúscula, assim, do tamanho do mundo, um cara super gente boa e é um dos grandes artistas plásticos dessa nova geração da cultura patoense, sertaneja, paraibana e brasileira, recebendo hoje
o nosso querido Limeira, Matheus Batista Limeira, conhecido como Limeira, para a gente bater um papo no programa Funes Cultural de hoje. Seja muito bem-vindo, meu querido Limeira, né? Depois de muitas negociações, né? Finalmente conseguimos achar uma data para que a gente possa bater um papo no programa Funes Cultural de hoje. Seja muito bem-vindo ao programa Funes Cultural. Muito obrigado, Teosimar. Quero agradecer muito a você por essa oportunidade, ao pessoal da TV Sol que disponibilizou o espaço, né, pra gente. E estou muito feliz de estar aqui, né, porque é uma oportunidade não só para mim, mas também como outros artistas que já vieram aqui, né, fizeram essa entrevista com você, e de outros que podem vir, né, porque isso aqui é um programa muito inclusivo, né, um programa muito importante para os artistas patoenses. Que bacana, inclusive a bancada tá bonita, gente, aqui, tem muitos bonecos, muitas produções. Nós vamos falar sobre o trabalho artístico do Limeira, já dá para você observar bem direitinho. Aqui é um talento e eu tenho certeza que você vai gostar muito do nosso bate-papo de hoje. Limeira, eu queria que você falasse um pouco, né, inicialmente, sobre a sua trajetória, né, de onde você é, de que zona da cidade, e como é que você iniciou, né, na produção cultural, na produção artística. Fala um pouco sobre você para que o público que está nos vendo agora pelas plataformas digitais da TV Sol, que está nos escutando pela Rádio Tabajara, fala um pouco sobre você, suas origens e sua trajetória. Inicialmente eu comecei, né, como qualquer outra criança assim do meio, que eu assistia, né, eu via os desenhos na TV. Tive influência de algumas pessoas, né, como por exemplo o meu irmão, que ele sempre trazia essas ideias para mim, né, ele sempre me apresentou, eu tive grande influência por ele, né, em tudo que eu gosto, né, quanto gosto musical, né, e ele que me apresentou o biscuit, ele que me apresentou desenho, ele que me apresentou várias outras coisas relacionadas à arte, né, e eu sempre desenhei, né, fiz meus desenhos tortos e eu fui crescendo nesse meio, né, com o incentivo de professores, né, eles diziam, você desenha muito bem, você podia investir nisso, alguns amigos da escola dizendo para eu desenhar eles, fazer eles ali no papel, e eu nunca tive, assim, o foco realmente de profissionalizar isso, né, quando criança a pessoa não tem essa mentalidade profissional, né, ela só procura se divertir. Então eu sempre fiz ali meus bonecos, como eu não podia comprar os originais, né, ali oficiais das marcas, eu sempre procurei fazer, e foi aí que entrou a massa de biscuit, né, pra mim. E eu também fazia em papel, né, pesquisava lá na internet Cubicraft, Papercraft, e eu fazia os personagens. E com o tempo eu vim tomando gosto. Minhas primeiras vendas assim oficiais foram lá em 2016, né, tem um amigo meu, o Erlan, que ele encomendou uma das primeiras peças a mim. Eu fiz, foi um preço muito, assim, foi justo, né, porque o trabalho não era bom pra época, né, foi coisa simbólica. Aí, com o tempo, lá em 2018, quando eu entrei no ensino médio, aí que eu comecei a profissionalizar, eu comecei com as telas, né, através de projetos escolares, que é a eletiva. E até então eu vim profissionalizando mais ainda meu trabalho, tentando explorar esse universo com todo o material possível que eu posso adquirir. Você colocou agora há pouco, você estudou onde aqui em Patos? Foi no Alzeni, Lacerda. Pois é, um polo, né, de formação, né? Já a gente vai falar um pouco sobre a professora Maria Leandro, né, que eu já fiquei sabendo que tem também influência. Mas é interessante, você falou agora há pouco, né, que quando criança, adolescente, você muitas vezes não pensa em ser artista. Eu acho que é muitas vezes também pela pressão de escola, né? A escola ainda está muito vinculada às carreiras convencionais, medicina, direito, engenharia, arquitetura, né? Enfim. Então, se de repente uma criança, né, ela chega e diz assim, olha, eu quero ser artista, muitas vezes pela estrutura tradicional ainda do nosso ensino, essa pessoa vai ser desestimulada. Então, como é que foi para você? E isso a partir do momento que você foi evoluindo nos estudos relacionados ao ensino fundamental, ao ensino médio, veio essa coisa assim de que, olha, eu posso viver de arte, eu posso viver a partir dessa vivência que eu tô aqui. Quando é que deu esse estalo assim? Bom, inicialmente eu ainda tinha muito essa questão do
dos preconceitos, né, que é imposto pela sociedade com relação à arte, que ela não dá dinheiro, assim como também professor, né, que agora iniciei na pedagogia, né, assim como professor que é uma profissão que paga pouco, você vai trabalhar muito, e a arte ela também tem esse preconceito muito aqui no Brasil, inclusive, porque é uma área que as pessoas não entendem muito bem, né? E quando criança eu ouvia isso e eu não entendia o porquê, né? Não entendi o porquê. Mas está muito relacionado a essas questões e também está muito relacionado ao esforço que eu vou empenhar com isso, né? Essa minha chave, ela mudou na minha cabeça mais recentemente. Eu tinha muita crise de impostor, né? Síndrome de impostor, como dizem, que eu me achava insuficiente para isso, né? Eu me comparava muito às outras pessoas e eu achava que eu não ia conseguir levar isso adiante. Mas aí eu comecei a focar, né, ter um estilo de vida mais filosófico, né, focar no meu trabalho, no que eu faço de melhor, né, porque aí isso eu não consigo imaginar. Quando as pessoas perguntam, se você não fizesse isso, você não trabalhasse com arte, o que você iria trabalhar, né? Antigamente eu não sabia, eu até brincava, eu morreria, eu não existia, né. Já aconteceu de eu querer desistir muito, né? Já teve uma época que eu fiquei 2 meses muito decepcionado com o que estava acontecendo comigo e eu praticamente desisti, né? Daí então eu retomei, né? Inclusive eu tenho uma obra ali que eu estou desenvolvendo mais recentemente, que é uma obra intitulada Eu, né? Bem parecido com Augusto, né? É intitulada Eu, que tem muita questão desses meus sentimentos, né? Porque a arte ela trabalha com isso. Então eu poder trabalhar por sentimento ali em cima já é suficiente para eu ver que eu estou fazendo algo que realmente importa, né? E essa chave virou na minha cabeça e acredito que muita gente que também pensa de forma negativa tem que virar. A gente tem que trazer isso para as pessoas, tem que mostrar o porquê, né? Para elas entenderem também nosso lado. E porque a arte não é só uma coisinha bonita que você faz e expõe na sua casa, né? Tem muito mais coisa posta ali para mostrar. Inclusive em relação a sentidos, né? Quando um artista ele produz algo, ele externaliza muitas vezes aquilo que é um sentimento interior dele, né? E a peça ela deixa de ser tua, né? E as pessoas passam a ter inclusive interpretações diferentes, né? Enfim, mas a arte ela é uma coisa, a arte ela é muito ampla, né? Qual é o teu hoje, assim, qual é o teu nicho de atuação principal, assim, o que é que você mais gosta de fazer? Aquilo que você mais gosta de fazer é aquilo que é mais rentável ou não? Assim, qual é o teu principal nicho hoje de atuação? Olha, o meu principal nicho que eu tô dando mais foco recentemente é as esculturas em biscuit. Porque ela é o diferencial que eu tenho, entendeu? Tanto aqui em Patos quanto em qualquer outro lugar, porque no Brasil escultura não é tão famosa assim, né? Então isso já entra a parte do mais rentável também aí, né? Porque normalmente as pessoas não têm muita escultura. Tem artesanato, né? Artesanato assim local, como jarros de porcelana, jarros de argila, né? Isso é muito aqui no Nordeste, inclusive. Mas quando se trata de uma peça assim, de algum personagem, já é algo diferencial, né? Porque normalmente as pessoas compram as figuras oficiais mesmo que as empresas lançam, como Bandai e outras marcas, que são as que são especializadas. Mas quando você tem um trabalho desse, você está levando um trabalho de um artista local para sua casa, né? Você está levando a visão dele para sua casa. Inclusive, ela pode, né? Eu considero uma pessoa que faz esculturas customizadas, né? Que é ao gosto do cliente. Então, se ele quiser que eu faça esse detalhe assim na peça, muda alguma coisa, eu vou fazer. E ele vai ter uma peça única em casa. Entendeu? Agora, com relação a isso, o que eu acho que é assim que eu enxergo no Brasil, né, o que mais rende mesmo são desenhos e pinturas, né? Esculturas é algo que ainda é muito novo, inclusive no biscuit é algo muito atual, fazer peças assim, porque antigamente a gente só tinha os ímãs de geladeira, só tinha aqueles enfeitezinhos que a pessoa comprava ali num porto de uma cidade e levava para casa para enfeitar, né? Isso daqui já é algo que vai crescendo, já vem crescendo muito nos últimos tempos e tá tendo um foco a mais aqui, né? Tá tendo uma visão mais ampla do público. Sim, sim.
Você atribui essa dificuldade em relação às esculturas a quê? A questão do preço, a questão do tempo de entrega, né? A questão do material, você subentende que é o quê? Essa ainda dificuldade assim nessa área? Tem muito essa questão, né? Porque muita gente não entende o que é arte, né, ainda. E as pessoas não querem dar o preço justo nela. Então, quando a gente fala de precificar uma peça de arte, a pessoa tem que entender de quem ela é e por quem ela passou, né? E também o nível que é o trabalho daquela artista. Então, isso sempre vai valorizar esse preço, né? E as pessoas elas ainda não entendem muito bem como isso funciona. E muitos não querem pagar esse preço justo, né? Elas querem que eu entregue uma peça dessa a R$20, né? Então, não tem jeito. Nem a massa tá custando R$20. Então, não dá, né? É complicado. Não dá. Você tem apoios, né? Você vem construindo uma rede de apoios aqui, fazendo transmissões através do teu Instagram. Já aproveita para divulgar o teu Instagram, divulgar também quem tá te apoiando nessa jornada. Já fica à vontade para divulgar, já. Então, gente, no Instagram, eu sou conhecido lá como Limeira_Artist, né? Artista em inglês. E recentemente eu consegui uma parceria com a empresa de biscuit aqui do Brasil, que é a Policor Artesanato. Ela vende tanto aqui para dentro quanto para fora, né? E eu trouxe aqui algumas amostras para mostrar das que ela faz, né? As massas que ela faz, que é essa massa pluma, que é a mais recente. Ela é perfeita porque ela tem um acabamento fosco, ela é leve, ela encolhe muito menos. Então, o artesão que trabalha com biscuit, que toca nessa massa aqui, ela vai se impressionar muito, né? E a Policor, ela tem esse diferencial que ela tem 3 tipos de massa, né? Aí temos aqui também a tradicional, que é a que todo mundo mais conhece. E tem essa outra aqui, que é a flexível. Eu ainda não testei ela, mas tô procurando algum projeto que eu possa testar. Ó, você vê até que a textura dela também é diferente, que ela é bem molezinha. E a Policor, ela também tem outros auxiliares, né? Como, por exemplo, essa daqui, que é o creme para biscuit. Que ela ajuda muito. Ela serve para as massas que tá ressecada, você pode colocar o creme lá, sovar, ela vai ficar num ponto de textura ideal para poder trabalhar novamente e alisar as peças, né? E eu trouxe aqui um pouco de massa tingida. Essa aqui é a mistura que eu fiz com a massa tradicional com a pluma, para poder fazer um trabalho aqui durante a live, né? Durante a entrevista. Que eu vou trabalhar a Vênus de Willendorf, que é uma peça antiga, né? Lá da era neolítica. E ela é muito importante, assim, para a questão histórica da nossa população, né? Porque ela data de muitos anos atrás, acho que de 14 a 25 anos, 1000 anos, né? Assim. Então, eu trouxe ela justamente para poder coincidir com o tempo da transmissão, né? Inclusive, uma questão inédita no programa Fundos Cultural, nós vamos bater um papo, né, com o Limeira, enquanto ele produz, né, uma peça durante o programa, né? Então a gente vai continuar conversando aqui enquanto ele produz, e a gente vai mostrar no final do programa o resultado, né, desse trabalho. Eu já conheço o trabalho, né, do Limeira, vocês também já tá percebendo aqui a qualidade desse trabalho, e é muito importante, principalmente nessa era que nós estamos agora com os editais são caminhos sem volta, né? Depois da pandemia, nós temos a necessidade de se trabalhar cada vez mais a partir dos editais. E os artistas, eles precisam aparecer, né? E aí, quando a gente coloca que o artista ele tem que aparecer, é exatamente para que, aparecendo, possa ter material para os portfólios e aí possa chegar nos editais com uma competitividade maior, né? Nesse sentido. Então, eu acho que os municípios, os órgãos de fomento à cultura precisam estar atentos cada vez mais a essa questão para dar apoio, né, nesse sentido, e fazer com que essa galera possa aparecer. Como é que você enxerga, Limeira, quando você está preparando um material, como é que você enxerga, né, a indústria de arte no Brasil, a questão dos preconceitos que existem em relação à indústria de arte, né? Como é que você analisa essa questão? Bom,
Primeiramente, assim, é um ponto um pouco negativo, né? Um ponto de vista um pouco negativo, porque o Brasil ele não tem estabilizado uma indústria de arte, né? Assim, muito grande, né? Que tenha um alcance que a gente espera que seja elevado, né? Nós não temos, por exemplo, storyboards, né? Que normalmente são utilizados para fazer filmes. Nós não temos esse costume de fazer storyboard aqui no Brasil. Nós não temos muitos museus, né? Inclusive, recentemente a gente teve aí tristemente o acontecimento de um museu aqui do Brasil pegar fogo. Né? Isso, o Museu Nacional. Ele pegou fogo. Então tem várias questões assim que faz com que nossa arte aqui no Brasil tenha um desfoque, né? E assim também com relação à educação também que a gente passa, né, nas escolas, essa visão toda que faz com que o mercado de arte no Brasil seja pequeno, né? Isso ele leva a muitos preconceitos assim com relação que, como você disse no início, né, as pessoas elas ainda olham como, por exemplo, faz a comparação, né? Se você tem a opção de ser artista e ser um engenheiro, o engenheiro dá mais dinheiro, então você tem que... Porque as pessoas pensam muito na questão monetária e não pensam na questão de, eu vou fazer isso porque me faz bem e é isso que eu quero, né? Isso é um preconceito muito grande no Nordeste, né? Como teve na entrevista do Frank Leison. Ele explica que o Nordeste ele tem muitos preconceitos também com relação à homofobia, com relação à questão racial, né? Não sei se estou falando um termo errado, né? Sim, sim. E isso também delimita muito a visão das pessoas, né? A criação de estereótipos, né? A criação de estereótipos. Então, isso é um estereótipo, né? Você dizer que o artista, ele vai... Por exemplo, tem um que o povo diz que eu me magoo muito, eu fico muito triste com essa frase, eu já disse várias vezes que eu não gosto dela, que é: se nada der certo na minha vida, se minha faculdade de engenharia não der certo, eu vou vender minha arte na praia. Então isso daí já é uma visão da pessoa que ela acha que se alguma coisa der errado, ela vai vender arte na praia porque é uma profissão rebaixada, entendeu? Ou vai trabalhar no McDonald's, né? Sim, no McDonald's eles rebaixam a profissão. Quando na verdade, assim, o mundo ele precisa tanto de engenheiros quanto de artistas. Isso. Né? Até porque a engenharia também é um segmento artístico, né? Sim. Você poder traçar ali retas e linhas e formar uma cadeira, por exemplo, formar um prédio, né? Inclusive eu tenho um trabalho em tela que eu fiz para uma pessoa que cursa engenharia que é formada em cima de um trabalho arquitetônico, né, que é a Vila Sauveille, não sei se estou falando certo a pronúncia, Vila Sauveille, que ela marca um período clássico da arquitetura para o moderno. E a ideia que eu coloquei nessa tela foi fazer ela em preto e branco, justamente por causa dessa questão de fotografia, na época ser preto e branco, entendeu? Isso dá um destaque a mais para a tela. Pois eu vejo, assim, é muito complicado isso, porque da mesma maneira que hoje em dia a própria questão da saúde mental, ela deve ser muito levada em consideração. Isso. Então, se de repente você é empurrado para uma profissão tradicional, sem que você tenha a menor condição de exercer aquilo, se você é empurrado para a medicina só porque ganha dinheiro, para a engenharia, para o direito, enfim, você vai ter aí lacunas emocionais muito fortes, né? Principalmente em relação às frustrações sobre as profissões. Quando eu digo que a sociedade ela precisa tanto do engenheiro como do artista, tanto do médico como do artista, a maior prova disso foi o que aconteceu na pandemia, né? Isso. O que é que teria acontecido com a população se não fosse a arte durante a pandemia? Se não fosse as lives, se não fosse os livros, se não fosse as músicas, os filmes, filmes, as séries. Então, assim, a pandemia tornou mais evidente uma coisa que todos nós já sabíamos, né? É a arte que salva a humanidade também. A medicina, ela salva a humanidade, mas a arte também salva a humanidade. O artista também salva, né, a humanidade. Os meios de comunicação contribuem muito com esse processo, né? Então, assim, eu particularmente como educador,
eu fico muito triste, né, quando eu percebo que a arte ela fica em segundo plano, em terceiro plano, em quarto plano. Porque eu acho que a arte deveria estar ali, né, no plano máximo do processo educativo. Inclusive porque a arte, muito antes da escrita, ela veio à realidade, né? Com as pinturas rupestres, inclusive com essa obra que eu estou fazendo aqui agora na transmissão, que os neandertais, os homens sapiens, eles se comunicavam através de pinturas, né? Então você rebaixar algo que está desde aquela época, desde do início do homem, a um nível que eu acho que não vai acontecer, né? Um nível que possa ser extinto, né? Eu acho que é uma coisa muito triste, realmente, né? Porque a arte, ela é terapia, né? Ela foi muito importante durante a pandemia. Muitos artistas se reconheceram durante a pandemia, né? Teve várias transmissões. As pessoas se sentiram salvas, né? Porque ficar muito tempo trancado dentro de casa é muito angustiante. E você poder colocar esse sentimento em uma tela, em uma escultura, é muito bom. Porque ali você vai estar conversando com o seu objeto de trabalho, né? Isso é muito ótimo. Inclusive eu estou fazendo trabalhos assim para poder pôr em prática. Que massa, né? Nós temos, Limeira, um recente interesse, né, pela cultura geek, pela cultura nerd, né? Seja aquele que vem sendo produzido no Ocidente, seja aquele que também vem sendo produzido no Oriente, né? Então a gente vem uma crescente. A galera sempre gostou, né, dos HQs, dos animes, né? E, assim, a galera sempre gostou desse universo geek, mas hoje vem acontecendo mais, são feiras, são exposições, né, são trabalhos sendo divulgados pela internet, né? Você tem grupos cada vez maiores, né, de pessoas que curtem essa cultura geek, né? Como é que você analisa essa crescente? Eu acho muito bom, porque voltando para essa questão de preconceito, antigamente, né, lá nos anos 80, 90, a gente tinha tokusatsu, né, aqui, que era muito popular no Brasil. Tô falando assim numa visão na questão do nosso continente, né? E observar que isso tá se mudando, né? Tá havendo uma mudança que antes a pessoa era motivo de bullying nas escolas. Se você gostava de ler um HQ, se você gostava de super-herói, você sofria bullying. E hoje, até as pessoas que, por exemplo, não tem um estereótipo, assim, uma fisionomia que gosta disso, ela tá gostando, né? Isso mudou também muito a questão do cinema, que trouxeram os heróis, né? Como, por exemplo, o Homem de Ferro, trouxeram para os cinemas e isso ampliou muito o público. E eu acho isso ótimo porque cresce essa cultura aqui, que é o meu nicho, né, de atuação. Isso faz crescer e isso fomenta, né? Isso adiciona mais ainda, porque o Nordeste, por exemplo, ele não é só forró, ele não é só música, ele também tem a cultura geek. Quem faz esse movimento também é o Alex Souto, né? O Roberto Nas, aqui, né? Então, eu acho muito importante... O Aurélio Aurélio. Eu acho muito importante a gente dar foco nisso também, porque o Brasil, ele é muito misto, né? De cultura. A gente tem cultura do Oriente. A diversidade cultural é gigante aqui. Gigante, gigante, gigante. E isso aí a gente ainda não enxerga. A gente ainda não enxerga, né? Inclusive eu sofro muito disso em casa, fora também, porque você só faz esses bonequinhos, você só pensa em desenho, isso daqui não dá futuro, né? E eu tento... uma dica também para quem também sofre com isso, né? A dica é não dar ouvidos. Porque se você ficar dando ouvidos para essas coisas, você não vai crescer, não vai adiantar pro seu lado, né? E uma coisa que é muito bom para você, uma hora pode se perder e você não vai ter sua vida assim completa, vai faltar uma parte de você ali. Hoje, Limeira, você entende assim, qual a tua perspectiva em relação à arte? Você hoje, você vê a possibilidade real de você avançar na vida adulta, vivendo a partir da sua arte?
você consegue se enxergar, por exemplo, daqui a 10, 15, 20 anos, aperfeiçoando a tua arte e vivendo exclusivamente da arte? Que eu acho que na minha visão atual, eu não tenho tanta essa minha visão do futuro, né? Eu vivo o momento, né? É a minha questão filosófica. Eu vivo o momento, um dia de cada vez, né? Eu tento não pensar muito no futuro e também não pensar muito no passado, né? Porque às vezes isso acaba atrapalhando. A gente fica ansioso e não consegue sair do lugar. Mas eu nunca me vi sem a arte. Então eu acredito sim que lá à frente eu ainda vou estar fazendo isso. Eu não quero... Quando eu era pequeno eu tinha essa ideia, nossa, eu quero ser o maior do mundo, quero ser o maior do Brasil. Eu não tenho mais essa visão, porque, cara, a possibilidade é muito baixa, né? Então, eu me mantenho otimista, sim. Não é pessimismo nenhum, eu me mantenho otimista. Mas realista, né, assim, falando. Mas eu me vejo, sim, trabalhando ainda com isso. Eu vou ter meu trabalho também com relação à pedagogia, né, à educação. Então, vai ser as duas mesclas. De uma forma ou de outra, eu ainda vou estar trabalhando com arte, né? Sim. Eu ainda vou estar pintando, eu vou estar lecionando em sala de aula. Então, eu espero pelo menos que no futuro eu esteja mais conhecido, assim, né? Eu quero ter o meu conhecimento, eu quero ter a minha valorização que eu preciso. Como é que você analisa o cenário, assim, falando especificadamente da cidade de Patos, assim, como é que você analisa o cenário cultural aqui da cidade? Sim, eu consigo enxergar que a gente tem de tudo aqui. Patos Patos é uma potência cultural. Né? Inclusive essa semana teve um bom público, né, num show de metal lá na praça. Inclusive eu tenho uma história para contar que aconteceu isso comigo hoje. Então eu acho que Patos tem de tudo, né? Assim, mas como é que você analisa o cenário cultural aqui da cidade? A gente ainda tem muito que crescer, né? Com questão de editais, questão de apoio da política local, a gente ainda tem que ter muito apoio, né, do prefeito, quem faz a gestão disso, né, com relação à cultura, né, Fundap, Funesc, a própria Funes, que ajuda muito, né, inclusive fazendo aqui o programa, que faz lançamentos de livros, como o seu próprio lá, né? Mas a gente ainda tem que se mostrar. Não é só questão do sistema, né? A gente também tem que se mostrar. Porque, como eu falei, o artista ele é muito recluso. Então, se o artista não aparece, ninguém vai ver ele. E assim ele vai ficar estagnado num local que ele não deveria estar, né? Que isso, quando você recebe o apoio da população, quando você vê que está tendo uma evolução, que está sendo reconhecido, você se mantém muito mais positivo. Estimulado, né? A produzir também. A produção. Eu tinha muita pessimismo, né? Muito pessimismo. Antigamente. Mas quando eu resolvi me mexer, resolvi sair da cadeira, frequentar eventos, né? Inclusive o do mural eu estava lá. Outras coisas, né? Aqui que rolou em Patos. Eu comecei a ver, né, a fazer amizades. A gente tem que construir correntes também de amizades para poder crescer junto, né? E assim vai. A gente só tem que agregar a cultura. A gente precisa... Cara, uma coisa que eu sempre quis aqui é um museu. O teatro, por exemplo. E não surge, cara. Não surge. Eu inclusive, com questão de desenvolvimento da minha arte, que você perguntou, eu já passei por várias etapas, né? Eu quis ser quadrinista, quis fazer design de produto, engenheiro, inclusive, também. Engenheiro foi antes de eu decidir que queria ser professor, né? Aí, atualmente eu estou me vendo mais na arte plástica com a escultura. E nessa questão, eu acho que a gente tem que se mostrar realmente, porque sem isso a cultura local não cresce, né? E tá tendo um avanço muito grande aqui em Patos. Eu já discuti isso com amigos, né, também. E eu gosto muito disso, né?
E recentemente, hoje na verdade, de manhã, um amigo meu foi lá e perguntou, pô, não teve mais nada na Praça do CEP, não teve nenhum show, nenhuma apresentação. Eu disse, teve uma terça-feira, um show de rock. Ele fez, teve? Sim. Ele fez, eu não vi. Aí eu fiz, eu também não vi, eu fui saber logo em cima da hora. Aí não dava pra eu ir, pra poder prestigiar, que eu gosto muito de rock, né? Porque eu tava pra ir na faculdade, né? Mas foi algo que não teve pessoas assim que não viu o anúncio, não pôde se planejar pra ir prestigiar, né? Então, acho que falta também questão de marketing aí em cima também para anunciar esses projetos, porque também é muita falta disso, né? Uma rede de comunicação maior, né? Quando a gente organiza eventos culturais aqui, a gente sente muito isso também, porque a gente já aconteceu, por exemplo, lá na Funes, caso da gente divulgar em rádio, divulgar no Instagram, e chegar pessoas lá na hora dizendo assim, mas eu só tô sabendo porque eu passei aqui agora, né, tal. O fato é que ainda falta muito nós acertarmos essa comunicação com o público. Porque muitas vezes a gente se restringe ao Instagram, mas tem muita gente que não tem Instagram, só tem o Facebook. Aí tem muita gente que ainda escuta rádio, por exemplo. Né? O rádio é uma coisa que é uma comunicação de massa, ainda que muitas vezes a gente não lembra disso, né? Nessa fase digital de comunicação. Então acho que falta a gente acertar também um pouco disso. Você vem aparecendo mais nas redes sociais, já teve até texto com seu perfil publicado no Caderno de Cultura do jornal A União. Já apareceu alguém lá no direct, né? A galera já tá aparecendo assim, Limeira, eu quero também começar a fazer alguma coisa, pedindo dica a você, né? Já. Muito também depois que eu consegui vencer o concurso, né? Pessoas pedindo dicas assim. Mas é o que eu sempre falo, né? Tipo, com questão de desenvolver o conhecimento, ela tem que pesquisar, ela tem que procurar técnicas, ela tem que praticar, né? Porque a gente vê muito também de artista que começa há um mês e já quer vender. Mas não funciona assim, você não é o meu pensamento, você não vende uma coisa que não é boa, né? Porque aí não é toda pessoa que vai comprar. Pode até comprar por ser barato, mas questão de qualidade, valorização, assim não vai ser alta. Então eu acho que a prática é a melhor forma que o artista tem para poder vender o seu trabalho. E claro, o artista ele não é só artista, ele não só faz isso. Ele tem que ser midiático, ele tem que se mostrar, ele tem que fazer marketing digital, tem que fazer tudo praticamente. E também isso daí também faz com que o artista se perca um pouco, né? Ele fica, porque meu trabalho é tão bom, inclusive isso aconteceu com esse meu Landers, meu trabalho tá tão bom, eu levei tanto tempo fazendo ele, pra só ter isso de alcance, só ter isso de visualização, de like, né? Então, isso é uma coisa que a gente também tem que desapegar, né? De likes e visualização, porque isso é uma coisa que o algoritmo sempre vai fazer, sempre vai não levar o que você considera o mais importante às pessoas, né? Vamos falar um pouquinho da tua produção, como é que tá. Nós iniciamos, para quem está chegando agora, o programa Funes Cultural de hoje recebe o artista plástico Limeira, né? E durante o programa nós estamos batendo um papo aqui e ele está produzindo, né, uma Vênus de Willendorf, né? Então, como é que está a produção da peça aqui, a situação. Eu queria ver com o nosso querido Denis da produção, se ele consegue achar aí na internet uma Vênus de Willendorf, para que a galera de casa possa comparar. Possa comparar, para que a galera possa ter uma ideia, Denis, uma Vênus de Willendorf, né? Já ele coloca aí também na tela, para que a gente possa acompanhar o trabalho. Aqui, gente, pela primeira vez nós estamos fazendo isso, viu? O artista está aqui batendo um papo com a gente e produzindo uma peça durante o programa. Como é que você se sente, Limeira? Você colocou que a galera já procura você para algumas dicas e tal. Como é que você se sente pronto já assim hoje para ministrar oficinas, né, para dar conselho a essa galera que está querendo ser artista, né? Eu sei que todo artista tem as suas incompletudes, né, em relação às artes, às dúvidas,
mas tu já se sente pronto hoje assim para fazer esse tipo de orientação? Como é que você se sente quando alguém te procura ajuda nesse sentido? Eu ainda tenho muito, assim, nossa, eu não sei porque a pessoa, né, já chegaram em mim e disseram, me inspiro muito em você, você é uma referência pra mim. Mas eu fico muito emocionado com essa questão, porque eu não espero, né? Eu não imagino que alguém está ali, olhando meus trabalhos e se inspirando, né, nisso. Então, com relação a poder lecionar, né, poder ensinar os outros, eu acho que eu me sinto à altura, né? Porque por mais que humildemente falando assim, eu consigo enxergar que meu trabalho já é avançado o suficiente para isso, né? Eu trabalho com arte desde de criança e já profissionalizei ela já faz 8 anos. Então, acho que eu já tenho material, já tenho carga suficiente para poder ter uma turma, uma oficina e poder fazer esse ensino. Inclusive, é um projeto meu para essa segunda metade do ano, poder fazer uma oficina de escultura em biscuit, né? E chamar a galera para poder trabalhar com isso, né? Eu vou ceder o material, que já tem um material lá em casa, né? Que é o biscuit. Vou ceder esse material e eu posso ali estar ajudando as pessoas a poder adaptar suas técnicas, né? Poder crescer ali no meio. Isso é muito bacana. Eu conheci Frank Clayson e você falando desses ciclos é interessante, porque eu conheci Frank Clayson, né? A gente começou a trocar figurinhas, e aí eu tenho alguns quadros do Frank Clayson lá em casa, e de repente eu chego na casa de um amigo, né? Na casa de Tiago Laurentini, quando eu vejo, né, um quadro belíssimo do Cangaço. Quando eu olho a assinatura, tá lá Frank Clayson brasileiro, né? O brasileiro, como ele assina. Uhum. E é muito bacana você perceber isso, né? Fui para Caruaru, já vi inclusive quadros do Frank Clayson também em Caruaru, né? Vem recebendo encomendas de vários lugares. Isso é bacana, né? Você vai percebendo a evolução dessa pessoa, né? A maneira como essa pessoa lida com a arte, com os desafios de sobrevivência, porque viver da arte hoje no Brasil é uma coisa muito complicada. A pessoa que vive exclusivamente de arte no Brasil são guerreiros, né? São pessoas que... É um caminho árduo para se seguir, né? Eu me inspiro muito em Frank Clayson também, né? Porque ele localmente falando, ele é uma referência muito grande para mim em questão de técnica surrealista. Que ele faz umas telas lindas, né? Ele coloca o sentimento que ele está sentindo ali. Eu já tive a oportunidade, assim, de ficar sentado conversando sobre uma obra dele, né? E ele me explicou todo o sentimento que estava ali. Eu acho isso lindo, né? Inclusive, eu também coloco esse sentimento, né, inspirado através dele e de outros artistas também, para poder produzir minhas obras, né? A tela do Pinto do Acordeon, ela foi inspirada em um amigo meu de João Pessoa, que é o Felipe. E ela tem questão ali de forma de pintura, né? Das cores mescladas ali na tela, inspirada nele, porque ele é um artista que foca na negritude, né? E Pinto do Acordeon como negro, eu tive que puxar isso também, né? E eu me inspirei muito nas obras dele, né? Eu tenho muita inspiração nos artistas locais, principalmente, né? Como o Franklin, como o Felipe, entre outros. E eu acho que isso é o mais importante também, porque a gente dá apoio a outros colegas locais, né? Tanta gente que diz, não quero ficar na minha cidade porque minha cidade não rende, eu quero ir para outro lugar, eu quero sair do Brasil porque o Brasil não dá importância a isso, né? Mas a pessoa tem que procurar crescer onde ela está para depois aumentar, né? Expandir esse alcance dela. Isso é muito bonito, esses ciclos, né? Quantas e quantas pessoas não chegam e dizem assim, que foram influenciados, por exemplo, como um cara como Murilo, né, que tem telas fantásticas. E aí, por exemplo, ver que Frank Clayson, quando fala sobre a influência, por exemplo, do Júnior Misaki, né, em relação à obra dele. E aí outras pessoas que também se inspiram na obra de Júnior Misaki também. Inclusive o Júnior, né, quando ele começa agora trabalhando com a parte de literatura infanto-juvenil, consegue influenciar inclusive outras pessoas, né? Então, a partir do momento que ele lança um livro em que ele mesmo faz as ilustrações, né, e faz um trabalho
muito bacana como ele fez, influenciou outras crianças também e outras adolescentes, adultos a também escrever. Isso. Então, isso é muito bonito, esses ciclos que a arte possibilita. Eu conheci Júnior como pintor, como artista visual, como pintor. Inclusive, cheguei a comprar uma tela dele. Ele foi meu contemporâneo de escola, nós estudamos juntos. E aí depois ele entrou para a área de ilustração, né? Depois começou a escrever também, entrou para a educação. E eu acho muito bonito. Eu acho muito bonito isso. Como é que está a nossa Vênus de Willendorf aí? Dani já separou uma imagem. Vocês vão ver agora a Vênus de Willendorf. Eu estou fazendo a segunda perna dela. E agora, como é que está o andamento? Como é que está o andamento da peça? Acho que eu posso dizer que ela está 70% já encaminhada aqui. Viu? Bacana, né? Quais são tuas referências no mundo das artes, assim, de uma maneira um pouco mais geral? Assim, a gente pode dizer que a arte ela é muito eurocentrada, né? Nos artistas europeus. Então, muitos artistas vão se inspirar nos clássicos, né? Como Da Vinci, Michelangelo, vai ter vários outros também, como Picasso, também aqui brasileiro, Tarsila do Amaral, vai ser muitos artistas, né, que a gente se inspira, né. Eu procuro mais me inspirar na técnica, né, porque um ou outro o santo não vai bater, né, com aquele artista, né. Sim. Inclusive o Michelangelo e o Da Vinci, eles tinham muito treta aí entre eles, né. Então eu procuro mais me inspirar na técnica que eles faziam, né, nas obras deles, do que prontamente assim dizendo a eles, né, a forma que a pessoa pensava, a forma que ela agia, né. Então, falando de artista de fora, são eles, né, o Da Vinci principalmente, porque o cara era genial, ele olhou para uma libélula e conseguiu ver como era o movimento das asas dela, né. Isso era praticamente impossível a olho nu. E ele tinha um QI de 180, né? O ser humano ele só vai ali a 110, 80, 90 de QI, né? Então você vê um cara desse e fica se perguntando como, né? E ele traz assim, ele deixou muita bagagem para o artista, né? Inclusive uma das coisas que a gente usa são os estudos de anatomia que ele fez naquela época. Naquela época era proibido, né? Eles iam lá, dissecavam os corpos e estudavam, né? Se fosse pego era morto ou preso. Então a gente cresceu de uma forma assim, meio na moita, e isso inspira muito, né? Tipo, a gente ser ousado também, ter ousadia do artista. Tem alguma obra, assim, que você lembre de uma obra de arte que você viu? Escultura, pintura, assim, que bateu aquele impacto imediato, assim, você viu aquilo ali e disse assim, e ficou preso assim àquela situação. Você lembra da primeira obra que te impactou de alguma maneira? Eu acho que a primeira obra que me impactou foi inclusive uma que eu pintei do Cândido Portinari, que foi a Retirantes, porque ela retrata como era a vida do nordestino naquela época, né? Então ter essa questão assim filosófica pensando nos outros, ela impacta muito, né? Então, eu vi aquela tela, tanto na técnica que ele fazia ali, que era o expressionismo, né? A forma que ele fazia aquelas figuras tortas, diferenciadas, ela inspirou ela me inspirou, né? Ela me inspirou e me dá muita, assim, vontade de fazer coisas daquele tipo, né? Poder pegar uma questão social e trazer de forma clara numa tela. Eu lembro que a primeira peça que assim, eu fiquei preso muito, assim, olhando, foi Pietà, de Michelangelo, a escultura. Pietà, muito linda. Aquela escultura, ela tem uma representatividade muito, muito forte, né? Para você que está nos escutando, nos vendo, coloca aí Pietà, né? Que assim é muito forte, né? A mãe que segura ali o filho nos braços, né? Depois que ele morre, aquilo tem uma figura fantástica. E a arte é uma coisa tão massa
que dessa obra surge um grupo chamado Mães de Pietá. Esse grupo aqui em Patos, ele é muito forte, né? Tem uma atuação muito linda, muito bacana, que reúne mães que perderam os seus filhos, né? De maneira natural ou violenta, de alguma maneira. Muito lindo. Né? Então é a arte se materializando, né? Através da dor, do sofrimento, inspirando, né? Também outras mães que passaram, né? Por essa situação. Né? Acho que então Pietá foi a primeira dessas obras. É, né? Porque ela é muito forte, né? Tipo, questão religiosa naquela época. Eles não tinham medo de trazer o que hoje a gente chama de gore, né? Eles não tinham medo de trazer essas coisas pesadas, né, para as obras. Então você vai ver naquela época Renascimento, né? Muito sangue em tela, você vai ver coisa que impacta mesmo, né? Sim. E a Pietà, por ter sido feita por Michelangelo, um grande artista, né, na escultura, você sente tanto a leveza que é aquela peça, quanto o peso que ela passa também, né? Sim. É muito, muito forte, realmente. Vamos falar de educação, um pouquinho. Bora. A gente gosta de educação, né? Um pouquinho, só. Só um pouquinho, né? Maria Leandro, eu vou trazer Maria Leandro aqui no programa Fundos Cultural, porque ela já inspirou muita gente. Que ótimo. Né? Eu vou trazê-la aqui no programa para que a gente possa conversar um pouquinho com ela sobre educação e cultura. Mas eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o teu ensino médio, né, sobre o teu começo. Você já falou lá no início sobre a tua trajetória, mas assim, a escolha do curso de pedagogia, a utilização da arte na educação, já dá para ter uma ideia mais ou menos hoje, né, de como é que você pode usar a arte no processo educativo? Dá pra ter ideia. Então, lá na época da escola, a gente tinha o projeto de vida. E o projeto de vida, ela é uma disciplina que ela faz os alunos se inspirar a seguir um caminho. A gente até escolher esse caminho, né? Pra quem ainda tá perdido, não sabe o que quer. E eu descobri meio que ali já o que eu queria, né? Aí a Maria Leandro fez a eletiva dela, né? Que trabalha arte com os alunos. E isso já me puxou mais um pouco, né? Eu não tinha tanta experiência com tela. Foi através dela que eu comecei a trabalhar mais tela, né? A primeira tela que eu pintei foi inclusive também um personagem de desenho, né? Que foi o Vegeta de Dragon Ball. Quem trouxe a tela pra mim, as tintas, foi meu irmão. Como eu disse, ele me inspirou muito. E eu só pude ter essa oportunidade novamente no ensino médio. Eu nunca tinha, assim, ligado realmente pra essa técnica, né? E lá eu pude ver como é lindo você se utilizar das tintas e colocar em prática ali. Sentir o pincel na mão, né? E poder ver o que aquilo vai se tornar, né? O que aquilo vai passar. É muito, muito gratificante mesmo. E eu aprendi, né? Eu comecei a observar, né? Como os professores ensinam. Eu comecei a observar como os alunos aprendem, né? A gente aprende isso também no curso de pedagogia. Formas para prender o aluno. Então, eu acho que isso é de grande importância para poder, né? Que é a didática, né? Poder ensinar. E isso foi a minha escolha, né? Porque eu tive a experiência, né? Inclusive fui lá na Alzeni que eu participei do acolhimento. Eu acolhi os alunos novatos lá, eu já tinha saído do Alzeni. Só que me chamaram lá e eu falei, eu topo. E eu me senti ali como se eu fosse um professor já. Eu me senti poder ensinar algo para os alunos, né, dar dicas para eles, fazer gincanas. E isso me inspirou. Foi daí que eu tive a ideia de querer ser professor, né? Passar por essa experiência me inspirou muito e eu fiquei muito feliz em poder ver, né, toda aquelas pessoas, né? Porque eu também olhei, se eu tivesse tido um professor que me inspirasse assim, né? Que os alunos deram um feedback muito legal sobre mim, né? Eles disseram que gostaram muito, que eu sou muito divertido. Então eu fiquei tipo, se eu tivesse um professor que me inspirasse muito, assim como foi Maria Leandro, que ela também pintava, né? Não sei se ainda pinta. E eu ia aprender com ele, né? Lá na Alzeni, os professores, eles também falavam muito disso, que
a gente esquecesse essa questão de ele é professor, eu sou aluno e eu só tô aqui para aprender, né? Tem a conexão com o professor. Então, ter a conexão com o professor é o básico para poder ensinar. Sim. Então, eu acho que se eu puder passar isso, né, poder me conectar com a quem eu estou ensinando, eu acho que é o mais importante, poder passar para ele essas ideias, né? Pois é. Como é que está a Vênus de Willendorf? Eu vou pedir para a Denis colocar novamente. Vou colocar para a Denis colocar novamente aí na tela a Vênus de Willendorf, né? E eu vou passar algumas informações aqui, né, sobre a Vênus de Willendorf, que também é conhecida como Mulher de Willendorf, né? Uma escultura feminina pertencente ao Paleolítico Superior. Recebeu esse nome por ter sido encontrada em Willendorf, né, uma aldeia lá na Áustria, no ano de 1908. O material na qual ela foi produzida é o calcário olítico tingido com um pigmento ocre vermelho, que não é comum ser encontrado na região. Em grande parte, a arte desse período era produzida nas cavernas, local onde os povos se protegiam das invasões e ataques dos animais selvagens. É a peça que está sendo produzida aqui, né, a Vênus de Willendorf. Né? Como é que tá as encomendas? Está recebendo encomenda ou você produz a peça e expõe na tua rede social para vender? Como é que funciona esse comércio? Tem saído encomendas agora recentemente. Sempre foi assim, né? Eu nunca tive muita encomenda no início do ano. É mais lá para a segunda parte. Mas eu acho que isso tem muito a ver com a minha forma a forma que eu faço também, né? Porque sempre eu nunca produzia muito no início do ano. Porque eu estava ocupado ajudando meu pai, né? Ajudando questão lá de casa. Então, eu não divulgava muito. Então as pessoas não me viam, né? Agora que eu tô me mantendo mais ativo nas redes sociais, chega bastante orçamento, né? E já saiu algumas peças agora recentemente. O que eu tô fazendo agora é uma chave de uma série chamada Lock Key. E tá sendo muito interessante, que é uma chave muito bem detalhada, né? Muito bonita. E sai, né? Vai saindo as encomendas, cada vez é uma coisa nova e é muito interessante, né? Poder trabalhar coisas novas e que a gente nunca tenha feito antes. Como é que está a produção da nossa Vênus de Willendorf? A galera tá podendo acompanhar através da tela, né? Temos uma câmera aí exclusiva, né, mostrando mais de perto essa produção. Você falou que a questão do biscuit tem uma diferença, né, no material que é usado hoje com aquela questão do material tradicional. Nesse material que você usa é um material mais leve, né? Um material mais leve, que é a massa que a empresa criou, né, recentemente. Ela fez um lançamento numa exposição que teve com vários outros artistas que também é patrocinado por ela. Infelizmente eu não pude ir, né? Na época também eu não estava sendo patrocinado por ela. Mas eu espero muito que eu possa poder participar de um próximo, né? Não tem aqui, né? Só lá em João Pessoa, São Paulo. Mas eu vou conseguir, com certeza. E a massa que eu tô utilizando, ela deixa a peça muito mais leve quando ela seca. Por causa da composição dela, né? As características dela é essa. Ela tem um encolhimento muito menor, ou seja, ela vai firmar mais os detalhes, né, que eu fizer na peça, né? Assim, ajuda muito o artista, porque a gente não vai ter que ficar em muitos detalhes tendo que refazer, né? E, inclusive, ajuda muito para envio, né? Que a gente sabe que o peso também influencia muito com a questão do preço ali, do envio, o valor do frete. O valor do frete. E isso é perfeito para quem trabalha nessa área. Pois é. Como é que tá o andamento aí? Só está faltando os braços e a cabeça para terminar. Só fazer esse junção do enxerto aqui. Nós estamos chegando ao final do programa Funis Cultural de hoje. Mas assim, vai ter um tempo para as considerações finais. Limeira, a gente vai mostrar, inclusive, ao final do programa, a peça pronta, tá bom? Para que vocês possam ter uma ideia desse talento, né, que é o Limeira, né? E queria que você falasse um pouco, né? Eu deixar o microfone aberto para você
fazer suas considerações finais enquanto você conclui a peça. Pode ficar à vontade, querido. Um prazer receber você aqui no programa de hoje. Programa bem bacana, gente, bem interativo, bem diferente, né, daquilo que vocês estão acostumados a perceber. Recebendo hoje o nosso querido Limeira, né? Ele que vem produzindo esculturas, né, trabalhando com biscuit, fazendo as suas lives, montando suas parcerias. Queria deixar o microfone aberto, né, para que você pudesse fazer suas considerações. Então, Deusmar, eu estou muito agradecido por ter participado aqui desse programa. Eu fico muito feliz porque é reflexo do meu trabalho, né, meu esforço, né, assim como também o apoio de outras pessoas como o Frank Cleison, né, que puxou a sua atenção para mim. E é isso, eu tenho que dizer a quem está assistindo aqui, a um artista que está trancado dentro de casa, para ele se mostrar ao mundo, para ele mostrar o que ele faz. Com certeza é algo muito lindo e que não podemos nos abater por a visão de uma pessoa, uma visão podre, uma visão negativa. A gente tem que procurar sempre o positivo para poder continuar nesse mundo, né? É uma filosofia que eu estou tentando seguir, que é o estoicismo, né? Estou tentando ser um pouco mais estoico, né? Focar somente no que é necessário e o que é ruim, jogar fora, né? E é isso, minha consideração final. Essa é a grande chave, né? É, só positividade e muito trabalho para poder difundir a nossa arte pelo mundo, pelo Brasil. Mostrar às pessoas, né, o que a gente faz, o que é capaz de ser feito. Inclusive, muitos artistas aqui do meio do biscuit, eles estão inovando muito, né? Inclusive, eu trouxe aqui 2 peças que eu estou produzindo. É uma série de figuras que é do Ben 10, que é o quê? Fazer elas articuladas. Isso daqui tem uma outra técnica no biscuit. Coloca aqui na frente que acho que dá pra galera ver. Tem uma outra técnica no biscuit que é chamado BJD, que é Ball Joint Doll, né? Isso é mais voltado para figuras femininas, que é ball joint, né? Tipo uma junção, uma articulação feito através de uma figura esférica. E aqui já é diferente, né? Tem umas articulações mais próximas do que seria um action figure oficial, né? Com articulações diferenciadas. Isso daqui não existe, ao menos eu não achei em biscuit. E é algo que eu tô trazendo de inovador, que eu tô produzindo, né? Tô aperfeiçoando no biscuit, né? Muito bonita a peça. Obrigado. Isso daqui são os personagens do Ben 10, né? Que desde pequeno eu sempre quis, comprar a coleção toda do Ben 10 pra mim, né? Tem essa articulação aqui, de levantar o braço, né? Então eu sempre quis ter a coleção toda do Ben 10 e agora Coloca eu posso aqui ter. pra galera ver também essa peça, que foi muito bacana essa peça. Aqui é o... Muito bacana essa peça. Tem aquelas outras 2 ali também, bem bacana, que tá muito bonita. Essa daqui, Deusmar, eu fiz pro edital do Aldir. Ó que coisa bacana, gente, ó. As peças maravilhosas, ó. Eu apelidei eles de Zé Bonito e Ureia. Esse daqui tem a Oreona, esse daqui é Zé Bonito porque ele tem um bigodinho bonitinho. Aí os sanfoneiros, né, que é questão cultural aqui do nosso estado, sanfoneiro e o violonista, né. Inclusive esse chapeuzinho de couro aqui foi da exposição de Maria Leandro, lá em 2019. Bacana. Eu guardei esse chapeuzinho, eu sabia que eu ia usar, né. O artista é muito acumulador também, eu sabia que eu ia usar, aproveitei e coloquei aí. Então essa foi a peça totalmente feita em biscuit, a base é de madeira, MDF. E ficou muito bacana. A Fundação Hernandes Sátiro desenvolve, em parceria com a Fundação, em parceria com a TV Sol, né? E aí é importante demais esse recado. Eu queria pedir a atenção de vocês nesse momento, porque a TV Sol, juntamente com a Fundação Hernandes Sátiro, desenvolve uma série de programas para apoiar,
os artistas locais. Por que é importante apoiar os artistas locais e por que a TV Sol, junto com a Fundação Hernandes Sátiro, vem fazendo esse trabalho? Por um motivo muito simples. Através do programa Funes Cultural, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a TV Sol, e através do Espaço Semanal no Jornal União, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a empresa paraibana de comunicação, a EPC, e o Jornal União, nós estamos lançando os perfis de novos artistas patoenses, principalmente pelo fato da proximidade do surgimento dos editais vinculados à Lei Aldir Blanc e também à Lei Paulo Gustavo. Então, se você tem sua arte, se você consegue viver, se você consegue produzir, se você quer montar o seu portfólio bacana, procura a Fundação Hernandes Sátiro, procura a produção do programa Funes Cultural, entre em contato através das nossas redes sociais, que a Fundação Hernandes Sátiro vai te dar todo o apoio necessário para que você possa montar o teu portfólio e para que você possa aparecer mostrando ali a sua arte, seja aqui no programa Funes Cultural, seja no espaço semanal da coluna do jornal A União, que é exatamente no caderno de cultura do jornal União, que toda sexta-feira tem lá um espaço fixo, que é uma parceria da Fundação Hernandes Sátiro com a empresa paraibana de comunicação. Então isso é muito importante. Por quê? Porque os editais, eles precisam que o artista ele tenha um portfólio mínimo de atuação. Isso. Então eu acho que o trabalho que a Fundação Hernandes Sátiro vem fazendo através das parcerias com a TV Sol, com a empresa paraibana de comunicação, é um trabalho muito importante nesse sentido de apoio a esses artistas, né? Então eu agradeço muito a tua participação. Muito obrigado. Limeira, aqui no programa Funes Cultural de hoje, tá bom? Bom, estaremos juntos na próxima semana e você vai ver agora o resultado dessa produção do nosso querido Limeira, tá bom? Limeira, só pra gente encerrar, divulga as tuas redes sociais para que a galera possa ter acesso. Bom, a rede social que eu tenho sido mais ativo, né? Na verdade é a única que eu tô trabalhando, que é o Instagram, que é o @limeira_artist. Vocês podem me achar lá. Tenho na minha biografia os botões de contatos, né? Vai mostrar lá o meu número de contato. E também você pode me chamar no direct, que eu tô sempre lá vendo, né? Solicitações, etc. Então, quem quiser orçamento, pode ir lá fazer, que a gente combina tudo certinho, tanto de telas quanto de esculturas. E é isso. Pois é, programa Funes Cultural chegando ao fim. E agora você vai ver o resultado, né, da obra de arte produzida durante o programa A Vênus de Willendorf, produzida pelo nosso querido Limeira, tá bom? Um abraço e até a próxima semana, gente. Oferecimento: Panificadora São Vicente, 50 anos de tradição alimentando sua família. Chegou o São João e o melhor raiar é aqui, na Central da Construção. Procurando por opções de porcelanato? Aqui tem. Tem chuveiro com grande pressão de água? Aqui tem. E acessórios para banheiro? Aqui tem. Onde tem tinta para todos os tipos de acabamento? Aqui tem. Rapaz, aqui tem tudo em um só lugar. Vem pro arraiar da Central da Construção. É da sua natureza, de vez em quando, precisar de um tempo no paraíso. Seu sonho de férias agora tem nome: Ocan, o seu imóvel compartilhado na Praia de Pipa.
Faça uma compra inteligente e adquira sua fração. Apartamentos de 48 a 198 metros e condomínio com estrutura de hotel de luxo. Ocam Pipa Multi-Residence. Incorporação Alimulti. Construção Aliança. Procure o seu corretor no plantão de vendas do Patos Shopping. 6º Festival de Música da Paraíba. Tá chegando a hora. São 2 eliminatórias na terra de Zé do Norte, Cajazeiras, 26 e 27 de maio. E dia 3 de junho, a grande final em João Pessoa. 6º Festival de Música da Paraíba. Apoio Secretaria de Cultura e PB Gás. Realização Rádio Tabajara, EPC e FUNESP. Governo da Paraíba. Quer cuidar do seu carro com conforto, segurança e agilidade? Há 20 anos o Varejão do Óleo faz isso por você e seu automóvel. Com uma equipe de técnicos treinada, garantimos o serviço de troca de óleo com total qualidade e as mais modernas opções de produtos. Trabalhamos com todos os tipos de lubrificantes e óleos para motor, caixa de marcha mecânica e automática, suspensão, hidráulica e muito mais. No Varejão do Óleo você encontra tudo o que precisa para carros de passeio, caminhões, máquinas pesadas e geradores, com o melhor preço e as melhores condições de pagamento, além de um atendimento personalizado. No Varejão do Óleo tem ainda o serviço de lavagem especial para deixar o carro limpo e brilhando. Tá esperando o quê? Varejão do Óleo. Aqui você conhece e confia.